E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar do futebol do Pará dessa vez, né? Faz tempo que eu não falo do futebol do Pará aqui no canal. E por quê? Neste fim de semana a gente tem o retorno do Campeonato Paraense, depois aí da parada por causa da pandemia, e também porque a gente teve o jogo de ida da final da Copa do Nordeste, em vitória do Ceará sobre o Bahia por 3-1. O que essas duas coisas têm a ver? Eu já explico. Mas antes vou vender um pouco aqui meu peixe, porque eu tenho feito toda semana no meu blog, no espn.com.br e no canal da ESPN Brasil no YouTube, debates ali, né, lives, conversas sobre futebol com temas assim que fogem dos debates ali da mídia nacional ali, né, aquelas coisas, vocês já sabem, né? Então, e dessa vez eu fui do futebol do Pará. Falei com o Carlos Eduardo Vilaça, editor de esportes do Diário do Pará. A gente teve uma conversa lá de mais de uma hora, só falando sobre a situação do futebol paraense, a realidade do futebol do Pará. Então confiram lá, o link do meu blog sempre está aqui na descrição deste vídeo. E aqui no final, aqui vai ficar quadradinho aqui, ó, vai ficar o link, no final desse vídeo vai ficar aqui o link para você clicar e ver direto já o debate na íntegra no canal da ESPN Brasil no YouTube. Então confere lá, clica lá, aquela coisa que eu já falei aqui, né? Vai lá, prestigia, mostra que você gosta disso, mostra que você quer ver mais futebol fora dos grandes centros, né? Porque daí assim o pessoal fala, pô, o pessoal gosta disso, vamos fazer mais, né? Então é assim, dando audiência, tudo, apoiando lá, mostrando que vocês querem isso, tá bom? Mas então vamos falar aqui do futebol do Pará e da Copa do Nordeste, né? Por que tem a ver? Bom, a Copa do Nordeste ali já é uma coisa que já nem precisa ficar discutindo muito, assim, porque isso é uma coisa que já é uma verdade consolidada. A Copa do Nordeste foi fundamental para virar o momento do futebol nordestino do ponto de vista econômico e, por consequência, de estabilidade financeira, né, estabilidade institucional dos clubes, mas também de projeção no cenário nacional. Né, os clubes do Nordeste que vinham perdendo muito espaço no cenário nacional, né, tiveram muito espaço ali no passado, mas vinham perdendo esse espaço e começaram a recuperar. Claro que não está tudo uma maravilha ainda, porque é um processo em andamento, ainda está acontecendo. Por exemplo, a gente vê que Sport, Náutico até está melhorando, tá? Mas Sport, Santa Cruz ainda está, né, tá meio embaixo, ali Série C, muito pouco para o tamanho do Santa Cruz. O Vitória está tentando achar uma cara, mas a gente já vê outras coisas interessantes acontecendo, como o que vem acontecendo com o Ceará, com Fortaleza, com Bahia, CSA, Botafogo da Paraíba. Agora o Confiança pintando em Série B, quer dizer, a gente vê ali clubes do Nordeste recuperando um espaço no cenário nacional que eles haviam perdido. Ok, beleza, isso é bom. O que o Pará tem a ver? Porque historicamente o futebol do Pará nunca esteve muito distante desses. Talvez, considerando Bahia, Pernambuco, que tinham times que já tiveram projeção nacional até mais avançada ali, né? A gente já teve o Bahia, campeão brasileiro, campeão da Taça Brasil e campeão brasileiro. A gente já teve Sport, campeão da Copa do Brasil, campeão de 87. A gente teve o Vitória, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil. A gente já teve o Santa Cruz, semifinalista do Campeonato Brasileiro. A gente já teve algumas coisas assim. No Pará a gente nunca chegou a ter esse nível ali. Mas o futebol do Pará, ele ali conseguia ter uma certa projeção ali, de com alguma constância ter times na Série A nacional, ter uma torcida local muito fanática e muito devotada aos clubes locais, né? Então garantiam aos clubes locais bons públicos, jogos empolgantes, muita história e até uma capacidade de investimento dentro de um centro local, né? Um centro regional, não um grande centro nacional, mas um centro de desenvolvimento local ali. O Pará conseguia. Então talvez o Pará não ficasse tão longe, por exemplo, do Ceará, né, em projeção nacional até outro dia. E agora o Ceará está numa situação o estado do Ceará está numa situação muito boa no futebol. O Pará ainda não conseguiu acompanhar isso. O Pará está com 2 times na Série C, por exemplo. E é esquisito, né, pensando o que representam Remo e Paysandu, eram para estar na Série B, né? Eram times que a gente imagina, a gente visualiza eles em Série B. Tudo bem, um ano ou outra coisa pode dar ruim, cai para a Série C, mas depois volta. Eles são grandes para a Série C, então eles batem e voltam. Alguma coisa assim que a gente imagina com esses clubes. E não está acontecendo, né? O Paysandu caiu, quase subiu, teve aquele rolo com o Náutico, né? Aquele pênalti, tudo, mas ali acabou não voltando, né? Até fez uma campanha de 4º lugar na primeira fase da Série C do ano passado, né? Então também assim, não é que também estava sobrando o time.
apesar daquele jogo com o Wagner, né? Então, o que está faltando aí? Acho que o futebol do Pará está precisando ter a sua Copa do Nordeste, um outro torneio, alguma coisa ali que sirva de uma certa alavanca para os clubes do Pará conseguirem ter algo mais do que eles têm no cenário atual. Tá? A Copa Verde não faz isso. Eu já fiz um vídeo da Copa Verde no ano passado e até falei de algumas ideias sobre Copa Verde. Vou deixar aqui, tá? O vídeo da Copa Verde aqui, vai aparecer aqui no final, tá? Mas assim, isso aqui teve uma evolução ali daquele vídeo lá. A Copa Verde não faz isso. A Copa Verde é um torneio todo em mata-mata, é um torneio em que não tem um sentido de rivalidade ali que acaba empolgando a torcida. É um torneio que acaba tendo um calendário muito curto para muito clube, então assim acaba não empolgando também. Então é um torneio que ali acaba não acrescentando muito. Tudo bem, é melhor do que não ter, melhor do que nada, mas não é o que precisa ser. E também não é para os clubes de Goiás também, que também precisariam ali, porque eles ficam numa região em que eles têm uma hegemonia ali perto dos outros clubes locais, então eles também não têm a sua Copa do Nordeste ali, né, algum outro torneio para ser um apoio extra além do estadual, né. Mas o Pará acho que está precisando mais ainda, porque os clubes de Goiás de alguma forma se viram. Se viram por quê? Eles têm um estadual que é mais rico e eles estão numa região do país mais central, então eles acabam tendo um poder de atratividade maior sobre jogadores na hora de observar jogadores, mas na hora de contratar jogadores, tudo, eles conseguem convencer jogadores com mais facilidade, eles conseguem atrair, e também porque os times de Goiás em geral conseguem ficar entre Série A e Série B. Tudo bem, agora o Vila Nova caiu para C, mas estamos com Goiás e Atlético na Série A. E o Vila Nova, quando cai para C, ele volta rápido normalmente. Então os times de Goiás acabam ficando entre Série A e Série B. Então você consegue convencer um jogador a ir jogar no Goiás, no Atlético, no Vila, né? Os times do Pará estão com mais dificuldades nisso. E os times do Pará precisam buscar essa alternativa. Não dá para ficar só com o Campeonato Paraense. Tá? E eu acho que uma saída seria os clubes investirem no retorno da Copa Norte. Tá? Teve até já papo do Pará entrar na Copa do Nordeste e tudo, mas a Copa do Nordeste já tá bonitinha ali, vai virar meio monstrengo ali e vai ficar um negócio meio insustentável, ela vai começar a ficar muito gigante. Mas eu acho que o Pará podia investir numa Copa Norte. Vai falar, puta, o futebol do Norte é uma porcaria, tá tudo sem investimento, os clubes tudo mal das pernas. Até é verdade, mas tem algumas coisas ali que eu acho que tem um potencial de acontecer alguma coisa, tá? Primeiro potencial de acontecer alguma coisa, existe um sentido regional ali, né? Quem é da região norte do país tem um sentido regional ali de pertencer ver aquilo ali como um universo em que ele faz parte e tem alguma unidade cultural ali, apesar das diferenças entre uma região e outra, mas existe uma unidade também, existe um sentido regional ali que dá uma lógica para aquele torneio. Segundo, quando a Copa Norte existia, ela era um torneio interessante. Tudo bem que tinha times do Piauí e do Maranhão na época, porque a CBF considerava Piauí e Maranhão como região norte do país do ponto de vista futebolístico. Mas ela era um torneio que tinha seu interesse, porque o Acre tinha o Rio Branco do Acre, que estava razoável ali, dando trabalho. O São Raimundo de Manaus estava interessante, chegou a ser tricampeão do Norte, então dava trabalho. E, bom, e Sampaio Corrêa do Maranhão também chegou a ganhar título. Então, havia algum interesse ali, porque havia alguma certa disputa. É óbvio que Remo e Paysandu são os dois maiores clubes do norte do país. Mas, quando se criou a Copa Norte e ela teve alguma continuidade, o futebol dos outros lugares teve algum nível de desenvolvimento a ponto de criar algum desafio técnico aos times do Pará e, eventualmente, até ganhar. Então, isso poderia servir ali para cutucar e servir também para fazer o torneio ganhar interesse, mostrar que o torneio não é essa coisa tão fácil assim, é um torneio que pode evoluir, é um torneio que pode crescer. E isso a gente já vê porque ano passado tivemos o Atlético Acreano na Série C, tudo bem, foi rebaixado, mas a gente teve sinal de que um time do Acre conseguiu se estruturar. Tem um estádio legal lá no Acre, né, a Arena da Floresta, que foi feito lá, pensando em Copa do Mundo, sei lá o quê. Mas tem um estádio legal lá no Acre, então assim, tem
alguma estrutura ali que vez ou outra faz com que times do Acre até pintem. O Rio Branco principalmente já pintou mais ali, chegou a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro nos anos 90, então assim, o Acre tem alguma coisa ali. Agora o Atlético acreano apareceu melhor. A gente vê o Manaus agora na Série C tentando se estruturar. Tem um estádio bem interessante lá em Manaus, a Arena da Amazônia, que também pode ser um palco interessante para alguns jogos dessa Copa Norte ali, pelo menos jogos que forem em Manaus, tudo. E em Manaus, com o Manaus crescendo, pode avivar um pouco o interesse do manauara pelos clubes locais, porque a gente sabe que a maior parte da população lá tem como primeiro time preferencial, o time do Rio de Janeiro, principalmente, né? O time do Sudeste, mas principalmente do Rio. Mas mas muitos têm uma simpatia por um clube local, e ter o Manaus ali pode reavivar isso. De repente você faz um torneio que você bota o Manaus, e daí também vai o Fast, ou vai o Nacional, vai o Rio Negro, o São Raimundo, sei lá quem, né? Pode reavivar isso, pode fazer com que o torcedor de Manaus volte a ver algum time local jogando alguma coisa interessante, alguma coisa que possa dar algum sentido naquilo. A gente até teve o São Raimundo de Roraima esse ano quase eliminando o Cruzeiro da Copa do Brasil. Tudo bem que o Cruzeiro está mal, mas quase eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil. Então, ali até poderia dar um joguinho legal ali. Então tem algumas coisas acontecendo que, se trabalhar bem, não é que assim, vai montar no primeiro ano, vai ser legal. Calma. Não é assim. Mas, por exemplo, pode chegar, se os clubes se unirem, isso daí já tem partir dos clubes, se partir das federações ali, daí vai ser uma tragédia. A Liga do Nordeste funciona bem porque os clubes perceberam que era bom para eles e eles se uniram e tomaram iniciativa, né? Porque as federações do Norte, assim, putz, tem algumas que, pelo amor de Deus, né? Agora, o do Amazonas, então, né? O campeonato amazonense quase nunca acontece, é desse tamanho, assim, né? Mas, assim, se Remo e Paysandu, por exemplo, lideram, eles têm uma capacidade de chamar a atenção maior, tudo, e criam um movimento ali. De repente o Manaus, que está na Série C, pode ter interesse nisso também. Então puxa, daí de repente o Manaus, até pelo seu próprio interesse em ter um calendário de primeiro semestre com algum atrativo além de simplesmente o campeonato amazonense, pode também puxar, e de repente convence aí alguma empresa local, convence algum outro time ali da cidade, algum rival ali, mais a prefeitura de repente monta algum esquema ali que de repente ajuda a liberar a coisa, fazer a coisa funcionar, e até ter um patrocinador ali. Se de repente cria ali um movimento, os outros estados podem ir junto e você cria ali uma Copa Norte que dá uma premiação em dinheiro que vai incentivar os times a contratarem alguns jogadores melhorzinhos, e com o tempo isso vai crescendo. Não é no primeiro ano que você vai resolver todos os problemas, né? Você vai aos pouquinhos. Então no primeiro ano, se a premiação é legalzinha, todos os clubes já começam a investir, daí o clube que é campeão vai ganhar um prêmio ali, ganhamos dinheiro, né? Ganhou um dinheirinho ali a mais, aí no ano seguinte ele já começa a investir, de repente ele pode pegar esse dinheiro e investir para fazer uma série D mais legal, e fazendo uma série D mais legal, de repente ele até sobe para C também, e aí vai a coisa subindo aos poucos. Mas o futebol do Norte como um todo precisa disso, mas eu acho que quem sente mais mesmo é o Pará, porque o Pará tem um potencial de crescer muito, como os estados do Nordeste estão crescendo, mas o Pará tá com dificuldade. Por quê? Porque o Nordeste achou uma alternativa ao estadual, né, a um outro torneio ali de primeiro semestre, para fazer com que o ano dele inteiro tenha alguma coisa mais rentável, né? Não fica aquele buraco do primeiro da época do estadual que não acontece nada, e depois vem o brasileiro, né? Série A, Série B, não importa, mas vem o brasileiro com dinheiro. Não, o primeiro semestre pode ter alguma coisa legal assim. Claro que tem muito desafio logístico em Copa Norte, né? Eu até imagino que uma Copa Norte, até conversando lá com o Edu, nesse debate ali sobre futebol paraense, vejam, tá? Mas até falando com o Edu sobre isso, eu até imaginei, né, que poderia se dividir em pelo menos na primeira fase, em dois lados, assim, um lado leste e um oeste. Então o lado leste ficaria com Pará, Amapá e Tocantins, o lado oeste ficaria com Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Você monta os grupos ali nesses estados, claro, o Pará acabaria tendo mais times, porque é o estado mais forte, né, mas você monta dois grupos, alguma coisa assim, e depois na fase final, daí no mata-mata você junta um estado contra o outro, né, daí faz alguma coisa assim. Você pode até fazer finais em sede fixa também,
em último caso para economizar dinheiro, você pode fazer, por exemplo, o Final Four, né? Aquelas coisas de americano. Faz as semifinais e a final sempre numa sede fixa. Ele pode ser um ano no Pará, um ano no Pará, um ano no Amazonas, sei lá. Ou você pode pensar em alguma coisa ali para baratear, pelo menos no começo, mas acho que dá para tentar casar ali um regulamento assim que só cruze os dois lados da região na fase final, porque é muito difícil viagens dentro do norte do país, né? Muitas vezes tem que descer até Brasília para viajar, para voltar. Mas dá para tentar casar. E eu acho que seria uma coisa interessante e que o Pará deveria liderar esse processo, porque o Pará é quem precisa. O Pará é quem tem um potencial que não está sendo atendido. Claro que os outros estados também têm um potencial de crescer que não é atendido. Tanto que, como eu falei, Rio Branco, o Rio Branco no Acre, né, o time do Rio Branco já teve mais destaque nacional. São Raimundo, Nacional de Manaus também já tiveram mais destaque. Rio Negro já tiveram mais destaque, né? Esses times já tiveram espaço, então eles podem voltar a ter. Agora, o Pará é onde isso é mais gritante. Então o Pará deveria tomar essa iniciativa, até porque o Pará não é só Paysandu e Remo. O Pará ainda tem a Tuna Luso, que tem uma tradição e não consegue sair do buraco, né? Não consegue nem disputar, sempre cai na seletiva lá do paraense, não consegue disputar a fase final. E o Pará, se vira e mexe, tem times do interior com bons investimentos ali. Tudo bem, muito investimento de prefeitura, mas o Independente de Tucuruí, São Raimundo aqui, inclusive daqui, né? O São Raimundo de Santarém, São Francisco de Santarém, o Águia de Marabá já bateu na trave de subir para uma Série B nacional há uns anos, acabou perdendo a vaga para o Guarani, aqui de São Paulo. Então, às vezes tem até investimentos em clubes do interior. Castanhal já fez times interessantes também. Quer dizer, até no interior do Pará, às vezes até tem times mais interessantes ali que às vezes fazem alguma coisa. O São Raimundo foi campeão de Série D, né? Já ganhou um título nacional, São Raimundo de Santarém. Então tem coisas ali que podem ser aproveitadas e acho que o Pará tinha que liderar esse processo para não ficar só no Campeonato Paraense, para também ter algo além. Tá? E Paysandu e Remo tem essa obrigação, até com suas próprias torcidas, porque eles sabem como é difícil, como tá difícil para eles saírem de onde eles estão, mas como eles poderiam e mereciam estar no lugar melhor, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um joinha, não gostou? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham e vejam os vídeos que vão ficar aparecendo aqui, tá? Principalmente aquele debate lá da ESPN, porque vocês dão audiência, daí você mostra que vocês gostam disso, daí o pessoal pede pra gente fazer mais, tá bom?